Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Membros de grupos de K-pop agem como se fossem todos extremamente próximos uns dos outros, o que é o caso da maioria se levarmos em consideração a quantidade de tempo que passam juntos, mas há também aqueles idols que são mais colegas de trabalho do que amigos. E isso não significa que eles se odeiam, apenas que não são tão próximos quanto as pessoas os fazem parecer. Na realidade, as expectativas dos fãs de que todos os membros de um grupo sejam amigos é desnecessário, porque não é porque você trabalha com alguém que significa que você tem que gostar da pessoa. As pessoas são diferentes umas das outras, têm personalidades diferentes e é algo bom, porque se todos fossem iguais, o mundo seria um lugar chato. Ser idol é um trabalho e não é porque aquela pessoa está num grupo que automaticamente ela vai ser amiga de todos eles. Existem alguns casos de idols que em certo momento já admitiram que não se davam bem com outro membro do grupo e outros que nunca de fato chegaram a admitir, mas os fãs, é claro, perceberam a distância. Lembrando que não é porque um idol não se dá bem com outro membro que eles/elas briguem ou se odeiem. É realmente apenas que não são tão próximos a ponto de terem uma amizade. Existe respeito, mas a relação é apenas de trabalho. E para exemplificar alguns casos, eu vou começar com o mais popular, que é o do Missei. O Missei foi um grupo da segunda geração que foi bastante popular desde o debut. A música de estreia delas é icônica até hoje e elas conseguiram um prêmio no mesmo ano de debut, o que é algo incrível para um grupo novato. E após o sucesso, a Suzy, integrante mais popular, começou a fazer várias atividades solo. Em 2011, ela foi escalada para o dorama Dream High e mais tarde para o filme Architecture 101. No ano seguinte, em 2012, foi quando ela começou a ganhar ainda mais fama fora do grupo e ganhou o famoso apelido de primeiro amor da nação. Com Suzy recebendo cada vez mais projetos solos, enquanto ela trabalhava nesses projetos, as outras membros meio que não tinham muitas atividades. E obviamente, aconteceu que elas começaram a se afastar da Suzy e consequentemente as três acabaram se aproximando. Quando as quatro estavam reunidas, parecia que a Suzy nem fazia parte do grupo. E o que acabou fortalecendo esse pensamento foi quando a Min, uma das integrantes, comemorou seu aniversário e convidou vários amigos famosos, incluindo as membros do Missei, exceto a Suzy. Nada foi esclarecido na época se ela realmente não tinha sido convidada ou se ela foi convidada, mas por algum motivo não pôde comparecer. Fãs começaram a suspeitar se ela não estava sendo vítima de bullying pelas outras membros, o que foi comprovado ser um boato falso e foi desmentido pela integrante Faye. E o impacto da popularidade da Suzy foi tão grande que atualmente a JYP segue um modelo onde procura destacar o grupo como um todo. Luna, é irreal que as pessoas pensem que num grupo de 12 pessoas entre 26 e 19 anos, todas sejam melhores amigas. Claro que elas se preocupam profundamente entre si, mas em níveis diferentes. Todas são colegas de trabalho, passam muito tempo juntas e até moram juntas. Então é claro que todas vão ser amigas de uma forma ou de outra. Porém, sempre tem aquelas integrantes que não são tão próximas. Hyunjin e Gowon, por exemplo, têm uma amizade estranha e não são tão próximas quanto os fãs fazem parecer. E as outras membros do Luna adoram provocá-las por isso. Certa vez, em uma live, elas tiveram uma ideia para aproximar a Hyunjin e a Gowon, fazendo as duas conversarem uma com a outra por 1 minuto sobre seu dia. E ambas pareciam desconfortáveis. Hyunjin até perguntou a Gowon qual era sua cor favorita. Ambas são tímidas e introvertidas e foi um momento divertido e engraçado. SHINee. É muito surpreendente ouvir que os membros do SHINee não se davam bem, considerando o quanto eles são próximos hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. Em uma entrevista que o SHINee concedeu
Para a revista GQ em 2010, Kay não se intimidou de chamar seu relacionamento com os outros integrantes de que era um negócio. Ele disse, abre aspas, eles não são minha família e eles não são meus amigos mais próximos. Não há nenhuma maneira que eu poderia explicá-los. Membro é a melhor palavra para eles. Fecha aspas. Então, o entrevistador fez um comentário sobre esse sentimento distante e frio entre os membros do SHINee e o Key respondeu, abre aspas, se nos tornarmos muito próximos como uma família, eu sinto que haverá um problema. Você começará a pensar no seu relacionamento em vez de ver eles apenas como colegas de trabalho. Então temos apenas uma relação de trabalho. É a melhor descrição. Não estou sendo legal e distante. Fecha aspas. Ele também foi o primeiro idol a dizer publicamente que as empresas deveriam permitir que os membros vivessem separadamente, pois foi justamente isso que aproximou o SHINee. Os garotos também revelaram várias vezes terem discussões antes de se aproximarem. Algumas dessas discussões eram tão sérias que terminavam em briga. Uma vez, em um programa de TV, eles comentaram sobre uma dessas discussões. Minho foi o primeiro a ser recrutado pela SM Entertainment e por esse motivo ele já sabia o quanto a empresa era rigorosa sobre suas regras. Então, quando ele disse para o Key limpar o quarto, o garoto não gostou de ter sido ordenado, e situações como essa levaram a algumas discussões mesquinhas que se repetiram ao longo dos anos. Mas sabemos como isso floresceu em uma bela amizade, assim como ainda no programa o Minho disse, abre aspas, eu não esperava que iríamos ser tão próximos desde o momento em que nos conhecemos, mas olhe para nós agora, fecha aspas. Brown Eyed Girls. Brown Eyed Girls é o grupo feminino com mais tempo em atividade na história do K-pop. O debut das garotas foi em 2006, completando 15 anos de carreira. A maioria dos grupos não chegam nem à metade desse tempo, e quando as garotas voltaram, depois de um hiato de 4 anos, elas foram questionadas sobre qual era o segredo por trás de sua longevidade como um grupo. E a resposta foi, nós nem temos os números uma da outra. Elas ainda foram além, explicando, nosso hiato de 4 anos foi devido a Gain. O segredo por trás da nossa longevidade é que não estamos perto uma da outra. O comentário pode ter soado como uma brincadeira ou exagerado, mas não é a primeira vez que os membros explicam que sua suposta amizade não é nada além de uma relação comercial. As garotas estavam tão distantes que haviam rumores de brigas. No entanto, Narsha desmentiu, dizendo, abre aspas, vocês têm que se ver muitas vezes até para poder brigar. Nós não somos tão próximas. Fecha aspas. E é admirável o quanto o relacionamento delas é maduro a ponto do grupo ser capaz de sobreviver por tanto tempo. Super Junior. Como qualquer grande grupo, há membros que são próximos e outros não. Mas o Super Junior tem sido bastante aberto sobre as brigas que eles tiveram ao longo dos anos, e nesse momento de carreira eles sabem que seus relacionamentos foram construídos em cima de negócios. E estão totalmente bem com isso, admitindo e brincando sobre o assunto. Houveram muitas brigas entre os membros, mas uma em específico foi quando o Super Junior estava no programa da NBC Radio Star e falaram sobre uma briga entre Siwon e Haewook. Ye-Sang disse, abre aspas, Siwon surpreendentemente brigou com Haewook. Na época, eu me preocupei que ele pudesse matar Haewook, fecha aspas, fazendo todos rirem. E Siwon disse honestamente, abre aspas, Haewook e eu realmente não nos damos bem, ele realmente não é meu tipo. Nós agimos com consideração um pelo outro porque nos conhecemos. Ele é um Dong-sang que eu gosto, mas nossas inclinações são muito diferentes. Fecha aspas. 4Minute. O caso do 4Minute é basicamente o mesmo que o caso Suzy. O grupo se desfez em 2016
depois que todas as membros, exceto Hyuna, decidiram não renovar seus contratos com a Cube Entertainment. Não foi muito surpreendente considerando que a carreira solo da Hyuna estava prosperando na época. E o motivo do disband era bastante comum. As membros queriam seguir carreiras diferentes e tinham futuros diferentes em mente. Mas de acordo com as pessoas que acompanhavam o grupo, a verdade pode ter sido um pouco diferente. Na época surgiram vários comentários como, abre aspas, parece inevitável considerando a enorme diferença de popularidade entre as membros, fecha aspas. E eles estavam certos, porque, para ser honesta, entre todas as membros, a Hyuna foi a mais famosa. Ela começou a sua carreira solo muito cedo, e enquanto ela ainda estava no grupo, ela lançou várias músicas populares, como Ice Cream, Bubble Pop e Red. Então, não era tão absurdo pensar que a Cube estava favorecendo-a em comparação com as outras membros. As músicas solo da Hyuna eram muito mais populares que as do 4Minute, e o disband parecia ter sido amigável. Mas os fãs acabaram descobrindo que as membros deixaram de seguir a Hyuna no Instagram logo após o anúncio do disband. Porém, mais tarde foi descoberto que foi a Hyuna quem deixou de seguir as membros primeiro, e elas retribuíram, deixando de segui-la também. Um ano depois, as membros fizeram uma reunião onde todas foram convidadas, exceto quem? Isso mesmo, a Hyuna. E mais uma vez, nenhum dos membros comentou sobre isso, nem mesmo a Hyuna, e não se sabe se ela foi convidada e não pôde ir, ou se realmente ela foi a única que não foi convidada. NCT. Se grupos com 4 membros não conseguem se dar bem ou até mesmo aproximar-se, imaginem como é o caso do NCT. Chenlan chegou a dizer uma certa vez, abre aspas, NCT é um grande grupo masculino, mas não somos próximos. Isso não pode ser ajudado. Todos estamos ocupados e fazendo atividades separadamente. Então, há poucas oportunidades de nos conhecermos. Se eu disser que somos super próximos, estarei mentindo. Fecha aspas. A diferença de idade certamente também não ajuda, mas tudo bem, já que a SM Entertainment encontrou uma maneira de transformar isso em publicidade. E até que a ideia não foi tão ruim. Eles tiveram a ideia de criar um programa de variedades que coloca pares de membros que não são tão próximos em um ambiente individual, onde eles são basicamente forçados a passarem tempo juntos e se tornarem amigos. Acabou que isso rendeu interações divertidas e alguns desses pares tiveram dinâmicas realmente interessantes. E provavelmente até se deram bem, se tornando mais próximos uns dos outros. Então, definitivamente valeu a pena. Os fãs amaram. Girls' Generation. Chegamos ao último caso dessa lista e a essa altura todo fã do Girls' Generation, ao ser questionado sobre quais integrantes acha que não são tão próximas, a resposta mais óbvia é Jessica e Taeyeon. Mas dessa vez vamos deixar o caso da Jessica e da Taeyeon de lado, pois eu vou compartilhar com vocês uma história diferente e chamar atenção para uma relação estranha entre duas outras membros, no caso Hyoyeon e Taeyeon. Hyoyeon fez uma confissão surpresa em um programa de rádio. Na ocasião, ela foi pedida para escolher as membros do Girls' Generation, na qual ela categoriza como despreza, não gosta, não é próxima ou muito próxima, na qual ela respondeu, abre aspas, não tenho ninguém que eu despreze ou não goste, mas tenho uma membro com quem eu sou estranha. Fecha aspas. Então, ela revelou essa membro como a Taeyeon, admitindo que depois de 11 anos juntas no mesmo grupo, elas não têm muito em comum, e é por isso que não interagem muito. Ela explicou que a Taeyeon gosta de ficar em casa, enquanto ela ama sair e conhecer novas pessoas, dando às duas pequenas ou nenhumas coisas para falar. Abre aspas, eu estou sempre tentando encontrar novos amigos, mas Taeyeon gosta de ficar em casa. Então nossas conversas são muito estranhas. Fecha aspas. Mesmo com essa estranheza, apesar disso, a amizade delas é admirável, especialmente depois de todos esses anos. E esses foram alguns casos. Me contem nos comentários
qual desses casos mais te surpreendeu e se vocês conhecem outros membros que não se gostam ou que não são muito próximos um do outro. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Kisses e let it go!